Aleluia, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, renovados, cheios da presença do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez juntos, porque quando estamos juntos o Senhor está presente e é uma honra saber que Jesus está ressurreto dentre os mortos e que se houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. É um grande prazer saber que somos escolhidos pelo Senhor e que estamos juntos nesta caminhada, nessa peregrinação, não é verdade? Eu quero dizer que você é muito bem-vindo nessa live, seja muito bem-vindo na nossa família, família Sassardente, que a presença do Senhor possa impactar a sua vida. E nesta manhã nós tivemos uma Santa Ceia abençoada, onde a presença do Senhor Jesus impactou a nossa vida de uma forma profunda, de uma forma especial, e eu tenho certeza que nesta noite não será diferente. Fomos renovados pelo amor de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E é neste lugar que nós encontramos descanso, é neste lugar que nós encontramos guarida, é neste lugar que nós encontramos resposta, é no centro da vontade de Deus, não é verdade? E eu te convido para nós orarmos nesta noite e recebermos mais de Deus. Nós sabemos que as porções que Deus tem para nós são porções infinitamente maiores do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por esta noite. Obrigada por tua presença. Obrigada por tua essência. Eu quero consagrar esse momento ao Senhor. Queremos mais uma vez colocar as nossas vidas debaixo da tua presença, da tua forte mão. Queremos dizer que confiamos nas tuas decisões. Queremos dizer que confiamos na tua misericórdia, no teu amor. Te agradecemos porque todas as noites, todos os dias, o Senhor nos dá livramentos de morte. E nesses tempos, Senhor, nós podemos ver como a tua graça nos amparou, como a tua mão nos fortaleceu. E é neste lugar que nós queremos estar. Em nome de Jesus, derrama sobre nós nesta noite a tua presença, a tua sabedoria, a tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Deus, pelo teu grande amor. Obrigada por tua presença, Senhor. Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti e todo o meu ser anseia por ti. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Glórias a ti. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Cante comigo. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida.
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Cante comigo, aleluia. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Nós precisamos da tua essência, da tua presença, da tua paz, da tua alegria, Jesus. É em ti que nós encontramos paz. Senhor, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Senhor, tu és tudo que nós precisamos. Derrama, Senhor, essa presença, essa essência, esse poder. Nós precisamos de Ti, Deus, da Tua voz, dos Teus conselhos, da Tua direção. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua presença, Jesus. Obrigada pelo Teu amor. Amém, queridos? Hoje eu quero continuar seguindo a direção do Espírito Santo de Deus aqui. E nós vamos estar falando um pouco mais sobre relacionamento. Amém? Eu quero te falar nessa noite que a Bíblia é muito clara quando ela fala lá em Hebreus. Ela diz que quando nós somos pacificadores, nós somos chamados filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que se depender de vós, tende paz com todos os homens, não é verdade? E que aí nós temos que buscar a paz e a santificação. E se nós queremos ser filhos de Deus, filhos amados, nós precisamos viver e andar em amor, né? E no sábado nós conversamos sobre relacionamento. Muitas pessoas nos agradeceram porque Deus falou profundamente às famílias. E hoje eu quero te falar um pouco mais sobre relacionamento. Eu quero te falar um pouquinho sobre ser um pacificador. Amém? Falamos sábado que os relacionamentos estão caminhando para um distanciamento e muitas vezes os relacionamentos começam cheios de esperança, de otimismo e vai mergulhando num mar de desesperança, né? E nós falamos sobre o espiral do caos. E muitas vezes, diante de alguns conflitos naturais e esperados, muitos casais que poderiam biblicamente serem tratados e muitos relacionamentos que poderiam biblicamente serem tratados, muitas vezes preferem seus próprios entendimentos, não querem abrir mão dos seus orgulhos, aplicam as suas próprias soluções, julgam que essas soluções estão apropriadas para o momento, não seguem o conselho do Senhor na sua palavra
E muitas pessoas entram em algumas expressões de grosseria no relacionamento, às vezes avança para agressões verbais, algumas vezes as pessoas se agridem fisicamente, né? E as pequenas diferenças agora serão conflitos de proporções ainda maiores, cada vez maiores. Então a indiferença vai se estabelecendo e o distanciamento ele vai aumentando, o diálogo ele já não vai ser mais possível nesse ambiente, né? E a Bíblia conta uma história de uma dracma perdida, de uma mulher que ela perdeu uma dracma e ela fez um esforço muito grande para encontrar essa dracma. Nós sabemos que, teologicamente falando, essa parábola das dracmas perdidas, ela aponta para o pecador perdido e o esforço de Deus de encontrar cada um de nós e resgatar o nosso local, nos colocar no lugar correto. Mas hoje eu gostaria de trazer e de observar um pouco essa parábola e aplicar um pouco isso no nosso relacionamento, tendo em vista que essa parábola fala do relacionamento de Deus conosco. Quando Jesus veio buscar o pecador, nós éramos a dracma perdida e nós fomos encontrados. Então eu gostaria de aplicar um pouco sobre os nossos relacionamentos interpessoais, não é verdade? O amor de Deus, ele é um amor misterioso, o amor de Deus, ele é apresentado a nós de uma forma progressiva. E quando a gente observa esse amor e nós observamos essa parábola dessa dracma, o que aconteceu quando aquela mulher perdeu os seus valores? Ela perdeu a sua dracma, ela perdeu aquela parte, né, que era algo que para ela era muito importante, que ia fazer falta. O que ela fez? Ela acendeu uma lâmpada, ela varreu a casa, ela procurou diligentemente. E quando ela encontra aquela dracma, ela reúne seus amigos e ela testemunha que havia encontrado aquela dracma, né? E muitas vezes nos nossos relacionamentos, quando nós perdemos valores que Deus nos entregou, em muitos momentos as pessoas, não vou generalizar, não é verdade? Mas em muitos momentos as pessoas passam por cima da situação, pegam aquela sujeira, guardam debaixo do tapete e acham que está tudo ok. Então o correto seria acender a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Procurar na palavra de Deus os conselhos concernentes a cada situação e acender essa lâmpada. Depois que essa lâmpada é acesa, cabe a nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, varrer a casa, tirar a sujeira, gerar um momento de diálogo, de confissão, de pedido de perdão. Se as famílias sentassem na mesa para pedir perdão, o ambiente das suas casas seria muito mais leve, seria muito mais prazeroso, seria muito mais frutífero. E depois que nós varremos a casa e pedimos perdão, nós vamos procurar diligentemente aquela dracma que nós perdemos, aquele valor que nós perdemos, e vamos tentar restituir isso a outra pessoa. E depois isso vai virar um grande testemunho, né? Então, assim, quando a gente fala sobre relacionamentos, que a gente fala sobre o espiral do caos, eu estou falando de situações, como a Bíblia diz que um vazio, um abismo, ele vai chamar outro abismo, né? Então são situações que vão se agravando e nunca se resolvem. E em muitos momentos existem pessoas que estão em relacionamentos que no início do casamento que elas pensam, eu vou envolver os filhos em uma equação, eu vou tentar, por exemplo, engravidar, eu acho que um filho vai nos aproximar, né? E outros querem partir para a separação e falar assim, não, existe uma incompatibilidade de gênio e não vai dar certo. E tem pessoas que usam também os filhos para manipular a situação, né? E isso não é bom, né? Nós temos que limpar a casa primeiro, organizar as coisas, para que quando você tiver um filho, ele entre em um ambiente saudável, ele chegue em um ambiente saudável. Aí você diz, bispa, a minha filha não chegou num ambiente saudável, né? Mas ela foi cura para o nosso relacionamento. Pode acontecer? Pode.
Pode. Porque muitas vezes quando a gente olha para a criança, a gente não consegue se desvencilhar, né? Então a gente quer resolver o problema para que dentro do ambiente familiar tudo continue bem. Então assim, nós vamos entender hoje como vai se iniciar um conflito, né? A gente está em um tempo aí que Jesus vai bradar, eu creio, e essa pandemia vai sair dessa nação, da cidade da Ceilândia também, em nome de Jesus. E nós estamos num tempo que nós estamos dentro de casa com os nossos familiares, né? Então, como que inicia-se um conflito? Um conflito, ele sempre vai iniciar com um desejo. Então, esses desejos, eles podem se transformar em exigências, que se não forem atendidas, elas vão evoluir para julgamentos e podem terminar em retaliações. Todos nós temos desejos, né? E às vezes um desejo que eu tenho é diferente do desejo que o meu marido tenha. Então, como é que vem um conflito? Quando você tem um desejo, os desejos não batem muitas vezes, podem não bater, né? E aí não é atendido, e isso vai evoluindo para julgamentos e terminam em retaliações. A melhor coisa é você trazer luz dentro do seu relacionamento. Deixar claro e transparente o que você está pensando. Não precisa agredir para colocar os seus pensamentos, mas você pode compartilhá-los, né, de uma maneira sábia, né, e os dois entrarem juntos em um acordo. Então, na família, é o melhor lugar de se aprender a ser um pacificador. Existem 3 maneiras da gente lidar com conflito. Você pode ser um dissimulador, negar que você tem um problema, sempre cedendo, né? Ou se tornando distante dos membros da família. Então essa é uma forma. A pessoa dissimula, nega, não, tá tudo tranquilo. Ou ela cede para tudo, não, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Ou então ela se afasta completamente da família. Outra forma que nós podemos lidar com os conflitos. Podemos ser perturbador, nos valer da manipulação, da língua mordaz, da ira extensiva, para forçar os outros a cederem aos nossos desejos. O que é uma manipulação? A manipulação é uma maneira indireta de conquistar alguma coisa. Ao invés de você chegar e dizer, fulano, eu estou com saudade de você, aí você, ao invés de fazer isso, né, abrir o coração e dizer de fato o que está sentindo, a pessoa bate porta, bate telefone, começa a falar mal, começa a agredir. Isso é um espírito de manipulação. Existe aquela manipulação passiva, que é aquela pessoa que ela não fala, mas ela também fica num canto dela, se tornando como a vítima. E existe aquela manipulação ativa, que a pessoa fala mal mesmo, ela perturba mesmo, né? Ela mostra a ira mesmo, né? Porque ela quer que o outro ceda o desejo dela. Então ela começa o que? A manipular. Outra forma de lidar com o conflito é utilizar os conflitos para nos tornarmos um pacificador. É nós nos inspirarmos na graça de Deus. É nós praticarmos os princípios de Deus, né, que são princípios poderosos que Ele tem dado a cada um de nós na sua palavra. Então, nós podemos fazer essas 3 coisas: ser um dissimulador, um fingido, ser um perturbador ou se inspirar na palavra de Deus. Em Provérbios 15, 27, fala o seguinte, que o avarento, ele põe a sua família em apuros, né? A pessoa avarenta, ela é aquela pessoa que quer, ela pensa nela, ela é egoísta, ela quer atenção para ela o tempo todo. E a Bíblia diz que essa pessoa põe a família em apuro. Essa avareza, ela pode ser uma avareza financeira? Pode, mas ela pode ser uma avareza emocional. Tem pessoas que são avarentas emocionalmente, tem pessoas que são avarentas nas atividades, né? Ela sempre quer ser um legalista. Não vou fazer isso porque eu já fiz aquilo ontem e já tá bom. Enquanto nós temos que ser cristãos de fato dentro de casa. O que a gente puder fazer para servir, a gente tem que fazer e não precisa ninguém pedir. Nós observamos o ambiente, vemos o que precisa ser organizado e vamos organizando. Em Eclesiastes 9:9, falando de família, vem de falar sobre o desfrutar.
né? Aqui fala, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, né? Mas nós podemos desfrutar também a vida no sentido de viver bem, de aproveitar os momentos com qualidade, aproveitar as oportunidades com nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, nosso filho, nosso esposo. Amém? Em Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, muitas vezes nós somos bondosos com as pessoas lá fora, mas dentro de casa nós somos irados, nós somos pessoas cheias de ira, de cólera, de gritaria, né? E a Bíblia é muito clara: sejam bondosos e sejam compassivos, ou seja, tenha compaixão do próximo, da pessoa que está, né, do seu lado. Então aqui diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, e perdoando-vos mutuamente. Muitas vezes o perdão dentro da casa é um perdão complicado, mas nós precisamos sentar, dizer o que dói, pedir perdão e perdoar, né? Perdoando mutuamente como Deus em Cristo perdoou vocês. Em Efésios 6, de 1-3, fala para os filhos não provocar a ira aos seus pais. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Tem filhos que provocam os pais até o ponto do pai não ter mais alegria, nem mesmo de dialogar. A Bíblia é contra isso. Os filhos não devem provocar a ira aos vossos pais. E em Efésios 6,4 também diz para os pais não irritarem os filhos. Tem pais que não respeitam os filhos, são libertinos. Eles batem, eles beliscam, eles sempre estão perturbando a criança. Então é muito claro que os pais também não devem irritar os filhos. Em 1 Coríntios 7,3 diz que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Existem papéis dos homens e papéis das mulheres, papéis dos filhos, né? Então nós precisamos estar dentro desses papéis cumprindo. Não adianta a mulher querer ser o homem da casa, né? E nem o homem ser um passivo e se tornar como uma mulher tranquila. A casa está caindo, a goteira está destruindo os móveis e a pessoa está lá deitada, olhando para cima. Não. O homem tem que ter atitude de homem e a mulher tem que ter atitude de mulher. Então nós temos que cumprir os nossos deveres conjugais, né, para com o nosso esposo. Biblicamente isso é tão profundo que o homem ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, perdoou os pecados da igreja, curou uma noiva cheia de defeito, né? Então, e a mulher tem que reverenciar o esposo como a igreja reverencia a Cristo. Então o respeito, a reverência, né, a forma de falar tem que estar muito presente na vida da mulher. Então assim, é algo que é um princípio. E se nós seguimos o princípio, o que acontece? A gente é bem sucedido. Então assim, o pacificador, ele tem algumas escolhas, né? E falando sobre essas formas de resolver os conflitos, tem pessoas, como já falamos, né? Tem pessoas que elas vão para dissimulação, elas vão negar que tem problema, né? Outras vão para a fuga, outras vão para o suicídio. Que reações são essas? São as reações evasivas, são reações que se concentram no eu. As pessoas evasivas, elas procuram o que é fácil, elas procuram o que é conveniente, elas procuram o que é agradável para elas. São pessoas que têm medo da confrontação, elas se preocupam-se mais com a aparência do que com a realidade, né? E elas são consideradas dissimuladoras, elas negam o tempo todo, né? Então assim, finge que o problema não existe, ou então se recusa a aceitar o problema e resolvê-lo adequadamente. E quando os problemas não são tratados, com o tempo, irmãos, eles vão piorar. Outras tentam fugir,
né? As pessoas, elas podem correr dos conflitos, elas terminam a amizade, elas pedem demissão, elas se transferem para outra igreja, pedem divórcio, outras se suicidam. Tudo porque não resolveu o conflito. Às vezes, uma mentira vai chegar na sua vida, né, sobre o seu líder, sobre o seu pastor. E ao invés de você conversar com o pastor e resolver o conflito, você muda de igreja. Às vezes o pastor não sabe nem o que está acontecendo. E aí você perde todo aquele amparo, porque você ama aquele lugar, né? Você é aconchegado naquele lugar, simplesmente porque você não sentou e conversou. Então, assim, muitas pessoas estão frustradas, batendo a cabeça, porque saíram de um lugar que amam, que são apaixonadas por aquele lugar, simplesmente porque ouviram um boato, acreditaram e foram embora. E às vezes o pastor não está sabendo. Às vezes alguém chegou para você e falou mal de uma amiga sua, né? Ela não está nem sabendo e você simplesmente se foi. Então, assim, irmãos, nós temos que ter a maturidade de sentar e conversar, né? No caso, eu e o bispo, nós trabalhamos com atendimento, com aconselhamento individual e coletivo da igreja. Então, nós trabalhamos com gabinetes. Então, assim, nós sempre sentamos com a igreja e conversamos com a igreja. E sempre nós damos a liberdade da ovelha abrir o coração. Então, assim, é muito complicado, porque às vezes a pessoa tem um probleminha no trabalho, ela poderia até ser bem sucedida naquele trabalho, ela poderia até crescer, mas ela vai embora, pede conta, né? Sendo que se ela sentasse e conversasse, seria bem melhor. Então, assim, muitas vezes as pessoas, nós estamos falando das reações das pessoas evasivas, tá? Elas negam, elas fogem e muitas vezes elas se suicidam. E tem aquelas pessoas que têm reações combativas. Elas se interessam mais em viver uma discussão do que resolver um problema. São pessoas que querem defender os seus direitos, elas querem controlar a pessoa, elas querem tirar vantagem da situação. E isso não é feito pelos fortes, né? Isso é feito pelos fracos, pelos inseguros, pelos vulneráveis. Eles optam por este caminho. Não adianta você conversar muitas vezes com uma pessoa combativa, porque o que ela vai querer é o combate. Ela vai querer brigar o tempo todo, ela vai querer defender o direito dela o tempo todo. Ela não está aberta, né, para uma transformação. Então, assim, os combativos, eles focam no você, né? O evasivo, ele foca no ego, no eu. O combativo foca em você. Ele vai te culpar, ele vai te acusar, ele vai te perturbar, vai roubar a sua paz, sabe? Quer sacrificar os relacionamentos e a harmonia doméstica para alcançar o que quer. É a pessoa do combate. Nada tá bom para ela. Você pode fazer o que for, que ela sempre vai estar combatendo através de agressões verbais, críticas ásperas, pessoas implicantes, difamação, palavras iradas, ameaças, hostilidade física. Então são pessoas combativas, né? Essas pessoas podem te levar até o litígio, levar as questões aos tribunais. Elas não vão querer resolver, elas vão querer defender o seu direito e ficar naquele campo de combate. E muitas pessoas combativas, elas chegam a assassinar pessoas, né? Pode chegar? Pode. São todas? Não. E qual é a resposta do pacificador? O pacificador, ele não vai visar o eu e ele não vai visar o você. Ele vai visar o nós. Então, assim, é uma maneira totalmente diferente e focada na pacificação, né? É o método de Jesus Cristo. Se o teu inimigo, né, ele está te perseguindo, você vai orar por ele. Se a pessoa pediu para você andar 1 milha com ela, você vai andar 2. Se a pessoa te agrediu numa face, você vai dar a outra. É o método de Cristo, né? Então, assim, você vai ver essas questões fluindo no coração das pessoas, sabe quando a disputa envolve questões substanciais. Por exemplo, a família é totalmente unida. Aí morre alguém. Esse alguém deixou uma herança. De repente, por causa do dinheiro, dos bens, dos outros direitos
né, que as pessoas podiam sentar e negociar, aí começa a briga. Já viu isso? Famílias extremamente unidas, mas que quando entram essas questões da herança, as pessoas faltam se matar. Então, assim, isso envolve examinar os interesses de ambos os lados, né? Que qual seria o certo? Examinar o interesse de ambos os lados e trabalhar em conjunto para a solução mutuamente satisfatória desse conflito, né? E outra questão que nós podemos trabalhar é procurar conselheiros responsáveis. Então, irmãos, eu quero deixar essa breve meditação para vocês nessa noite, para que vocês entendam que nós estamos aqui nessa terra para marcar a nossa geração com o modelo de Cristo, né? O modelo de Cristo pode não ser um modelo fácil de ser seguido, ser manso e humilde de coração, em uma geração onde as pessoas estão arrogantes, né? Uma geração onde as pessoas estão indiferentes, egoístas, né? Ser uma pessoa altruísta, como nós falamos, amorosa, não é fácil, mas é algo que deve ser seguido, porque o Senhor está cansado de um cristianismo sem fruto. Então, se nós estamos aqui dizendo que eu sou filho de Deus, que nós somos cristãos, então nós precisamos, né, trabalhar os princípios de Jesus na nossa família. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele começa liderando a sua casa. Ele começa ensinando os seus filhos. Uma das características do bispo, né, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o diaconato, que ele vai falar sobre a liderança, é que essa pessoa seja uma pessoa irrepreensível e seja uma pessoa que governe bem a sua própria casa. Então, se eu não consigo dominar os meus impulsos, eu não consigo manter o meu coração limpo, eu não consigo viver transformação dentro da minha casa, né, então eu não estou apta para liderar o rebanho de Deus. Eu não estou apta. Então nós precisamos trabalhar a nossa casa. Se eu não organizo o meu interior, né? Porque a verdadeira organização, ela vem de dentro. Às vezes as pessoas estão lutando para se organizar, né? Para se colocar na sociedade de uma forma assim, na força humana. Mas o que ocorre? Não é o exterior que impacta o seu interior, é o seu interior que vai impactar o exterior. É aquilo que você é dentro que vai mostrar-se fora. Então, se dentro de você não há uma organização, não há um relacionamento com Deus, não há transformação, não há uma liderança própria, as pessoas que estudam liderança, elas sempre falam, se você não pode ser líder de 100, seja líder de 50. Se você não pode ser líder de 50, seja líder de 10. Se você não pode ser líder de 10, seja líder de 1. Se você não pode ser líder de 1, seja líder de você mesmo. Então, se você não se organiza, se você não tem essa frequência, essa disciplina com Deus, não tem essa organização espiritual, emocional, física dentro da sua casa, lá fora você vai ser mais um hipócrita no púlpito. Então nós começamos a organizar a nossa casa para que quando a gente vá ministrar, as pessoas de fato recebam aquela essência que você está vivendo dentro de você e dentro da sua casa. Nós precisamos ser a mesma pessoa dentro de casa e dentro da igreja. Minha mãe me contava uma história de uma criança que um dia chegou para o pastor e pediu para ele, né, que queria morar na igreja. E aí, desculpa, não foi uma criança, foi uma esposa que disse para o pastor que queria morar na igreja. Ele perguntou por quê. E ela disse, porque o meu esposo, que também é pastor, quando está aqui ele é uma pessoa, quando ele está em casa ele é outra pessoa, né? Então nós precisamos nos organizar e começar a sermos pacificadores dentro da nossa casa, começarmos a marcar a vida dos nossos filhos com bons exemplos. Qual o exemplo que o seu filho tem de você? Qual o exemplo que você tem dado à sua família? Então assim, nós temos que nos organizar e nós podemos orar para que isso aconteça, né? A transformação, a metanoia, que é a mudança de mente, né, ou a metamorfose, não é algo fácil,
né? É uma questão como aquela lagartinha. Tem uma historinha que nós contamos para as crianças da lagartinha Cid. Ela estava ali rastejando naquele lugar sujo e ela decidiu que ela não queria mais ficar no meio do lixo. Ela subiu numa árvore, ela criou um casulo ao seu redor e ali ela ficou. E de repente ela começou a se movimentar e ela teve que fazer muita força, mas muita força para sair daquele casulo. Mas quando ela conseguiu romper aquele casulo, ela tinha 2 asas e ela se tornou uma linda borboleta, né? Então, exige esforço, exige disciplina, exige determinação, foco, né? Focar no princípio é um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apropriam do reino de Deus. Se eu for pensar no reino de Deus e nos valores do reino de Deus, eu vou pensar no fruto do Espírito. E em Gálatas 5, 17 a 19 vai dizer que o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E quem não tem essas coisas não vai entrar no reino de Deus. Então existe esforço, né? E exige esforço. Então, assim, todas as pessoas que são muito boas em algo, seja no atletismo, seja nas artes marciais, ou seja nas intelectualidades, no coaching, na psicologia, são pessoas que se esforçam. Né? Os grandes teólogos, os grandes mártires, os grandes heróis da fé, eles se esforçaram. Se esforçaram em oração, se esforçaram em jejum, se esforçaram em determinação, em leitura bíblica. Né? Então nós precisamos nos esforçar para que a gente não seja mais uma família hipócrita na terra, mas que a nossa casa de fato possa brilhar e as pessoas possam dizer assim, olha, Deus está ali, porque aquela pessoa ali, ela é uma pacificadora. Ela pegou um dinheiro emprestado, mas ela pagou. Aquela pessoa ali, ela é uma pacificadora, porque eu fui falar mal de alguém para ela e ela pacificou, ela me mostrou uma outra visão. Então é isso que nós temos que ser, amém, queridos? Eu vou deixar essa breve reflexão para a sua vida e eu espero que a cada dia nós nos tornemos pessoas melhores. Eu espero que depois dessa pandemia que o Brasil está vivendo, nós nos tornemos líderes melhores, ovelhas melhores, mães melhores, pais melhores, filhos melhores. Amém? Porque é isso que Deus quer. Um cristianismo verdadeiro, genuíno, que imite o Senhor Jesus. Somos imitadores de Deus como filhos amados e nós temos que andar em amor. Amém, queridos? Porque Deus nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então que nós possamos ser pacificadores. Eu quero orar por você nesta hora. Mais tarde eu vou olhar os comentários, que agora eu estou no celular. Tivemos um probleminha com o computador. Mas nós vamos orar juntos. E vamos nos tornar pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado que nós possamos, Senhor amado, adentrar pelas portas do método de Jesus e que nós possamos, Senhor amado, em nome de Jesus, te agradar. Nós não queremos, Senhor amado, caminhar segundo a nossa vontade. Nós queremos, Senhor amado, caminhar segundo a tua vontade. Nos ensina a ser como o Senhor. Unja-nos, ó Deus, com sabedoria, com entendimento, com inteligência, que possamos reconhecer os nossos erros, que possamos confessar as nossas falhas, que possamos nos aproximar de Ti com humildade, que a nossa autossuficiência seja, Senhor, entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos nos gabar de coisa alguma, não queremos nos vangloriar de nada, mas nós queremos dizer que queremos conhecer o Senhor. Pai, que nós possamos nos vangloriar por conhecer o coração do Senhor. E nessa noite, entendendo que
O Espírito Santo, ele esquadrinha o coração do Pai e ele conhece, Senhor amado, o mais profundo do teu ser. Com humildade nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine a viver, meu Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Gera em nós, meu Deus, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico. Que não sejamos, Senhor amado, neuróticos para transformar pessoas, para apontar e julgar pessoas, mas que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós, procurar, Senhor, a melhorar a cada dia, que de verdade nós sejamos o sal da terra, nós sejamos a luz do mundo, que de fato, Senhor, brilhe em nós a tua luz, brilhe em nós o teu querer, brilhe em nós a tua vontade, em nome de Jesus. E que através de nós outras pessoas sejam iluminadas também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Eu quero mandar um beijo aqui para as nossas ovelhas da Ceilândia, aqui de Brasília, de Goiânia. Vocês que têm nos ouvido aí em Goianésia, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a família de vocês, em nome de Jesus. Todos vocês que têm nos acompanhado dentro do Brasil e fora do Brasil também. Um beijo aos nossos irmãos queridos também de Recife, Curitiba, Japão, que hoje também estava conosco na nossa Santa Ceia. Os nossos ovelhas, nossos irmãos aí do Canadá, Guatemala, Finlândia, Portugal, que Deus abençoe. Temos ovelhas em Portugal também. Que Jesus guarde cada um de vocês, em nome de Jesus, e que nós possamos ser pessoas melhores. Amém, queridos? E com fé em Deus, estaremos juntos amanhã, às 19h30, abençoando a sua vida. Eu quero sugerir que vocês assistam o filme O Peregrino, e vocês vão entender muitas coisas do que falamos hoje, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.